seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós estamos falando da maior festa do mundo, a maior festa popular, o Carnaval. Está aqui conosco Isaura Panfili, seja bem-vinda, e também a Simara, super simpática. E o nosso tema está fluindo com muita tranquilidade, mas eu deixei uma pergunta e nós vamos retomar a ela. O Carnaval, ele tem muito de profissional. Em todas as áreas nós temos agentes profissionais trabalhando e são muito bem remunerados, vem gente até de Parintins para fazer a sua participação nas fantasias e tudo mais. E o voluntariado? A DESP trabalha com voluntários? Aliás, a DESP é pioneira, né, nesta área, mas na verdade, assim, eu posso dizer para você, ela é pioneira a nível de visibilidade. Porque a gente indo lá atrás, Celso, todas as pessoas que frequentam as escolas de samba, elas fazem e militam como um voluntário da sua escola. Verdade. Mas a DESP, ela teve esta visão de que essas pessoas que amam e que são apaixonadas pelo Carnaval poderiam se integrar ainda mais. Então, nós temos uma ação no Carnaval, que é uma parceria entre a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, juntamente com o SP Turismo, há 17 anos, onde a gente tem 1.000 metros quadrados, onde neste local a ADESP coloca à disposição dos destaques e a toda a comunidade do samba, cabeleireiros, maquiadores, bombeiros, fotógrafos, escultores, todo tipo de trabalho, todo tipo de material e adereço. Às vezes falta um broche, falta um zíper que quebra, uma fantasia que descola, você precisa de um arame. Então nós temos serralheiro, nós temos escultor à disposição do samba. Não, esse trabalho é maravilhoso. Esse suporte. Esse né? suporte, hoje ele faz parte da organização, da estrutura das escolas de samba, porque ele se tornou uma pré-concentração. Verdade, né? verdade. Então, nós atendemos as baianas, as crianças, os mestres-salas e porta-bandeira têm a sua associação, que lá estão lá juntamente com a gente, e esse trabalhando. Espaço é localizado no próprio sambódromo. No próprio sambódromo, no no portão 35, no hall frontal do SP Turismo. Né? Isso há 17 anos, a gente vem aí com essa bandeira do voluntariado ao mundo do samba. E o mais bacana de tudo isso, Celso, essas pessoas voluntárias, ela tem uma contrapartida de benefício. Por quê? Ela vai estar perto de todos esses aderecistas, de todos esses artistas. Então, ela pode se tornar, através desse incentivo, de ser um aderecista, de ser uma bordadeira, um costureiro, um grande escultor. Um incentivo, né, Isaura? Uma nova geração de emprego, né? E aí, a DESP, após Carnaval, os voluntários, eles recebem um certificado de voluntariado, das horas de trabalho voluntário, e um curso de maquiagem. E também, a DESP não pode deixar de falar aqui, a nível de segurança, nós também damos um curso de primeiros socorros, porque nós temos um projeto de segurança e prevenção ao Carnaval. Olha a minha situação. Já está aqui machucada. Isso foi fruto de um desfile, Simara? Foi assim. Não, é incrível, né, Celso? Mas vou fazer um comentário, parece brincadeira, gente. Mas olha, isso aqui é específico, aconteceu comigo, mas não é normal. O que aconteceu? Esse ano, fui ao primeiro ensaio técnico nosso, saí pela vila, fizemos e chovia demais. E aí, quando nós voltamos, o Rosas, na verdade, ele tem alguns patrocínios, como a Mercedes e tudo, nós entramos na avenida. E logo no começo, eu não sei se estava liso, Isaura, o que aconteceu? Eu fui cumprimentar até uma presidente de uma outra escola que eu gosto muito, é uma amiga minha em particular, da Mocidade, Solange, maravilhosa. Quando eu cumprimentei o presidente da Liga, quando eu voltei para o meio, eu não sei o que aconteceu. Eu escorreguei, e a primeira reação, eu estiquei o braço. Quando eu caí em cima do braço. Aí, ali eu já fui levada para a ambulância, mas não tinha, eu tinha muita dor, aí eu fui para o hospital. Mas isso, pelo jeito, não vai te impedir de desfilar. Não, vai ser um pouco uma briga com o médico, porque ele está de olho em mim. Como ano passado,
Eu caí, fraturei o cóccix 8 dias antes e desfilei em 2 escolas. Então eu quero te perguntar, e com certeza o nosso público também está ansioso por saber, o que leva uma pessoa a ser destaque? É paixão pela agremiação, amor ao samba, um pouco de vaidade, ou a questão financeira? O que é? Conta para nós. Eu acho que é uma soma. É uma soma, porque, na verdade, você vê, eu acho que isso aí é de cada um. A minha família nunca foi de carnaval. Eu, quando comecei a ver carnaval de pequena, eu ficava enlouquecida. Sim. Sabe, Isaura? Você não tem ideia, eu era apaixonada pelos figurinos e tudo. Eu acho que é de cada um, mas começa pelo amor. A paixão. E depois de você levar um personagem, claro que existe vaidade, porque você vai procurar sempre fazer o melhor. A relação, eu acho que ela é muito íntima, mas é uma relação, é uma somatória. É uma somatória. Porque o trabalho e a dedicação, a pessoa realmente tem que gostar muito para ela persistir nesse sonho. Mas a verdade, quando você entra na avenida com dor, com tipóia, e que você vê a sua escola, você vê a sua bateria naquela avenida, aquilo bate teu coração. Olha, eu não posso nem falar. É emocionante. Tenho vontade de chorar. Ficou emocionada porque realmente é uma sensação maravilhosa. É única. É única. Isaura, você estava querendo, parece que, falar de um bloco anterior. A Simária respondeu para nós, falando a respeito da questão da participação da mulher. Como que você vê hoje ainda? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu quero falar, sim, sobre isso, porque a importância hoje de quando, por exemplo, o público que vê um destaque de escola de samba hoje é outra realidade da época de 80, da época de 70, aonde se trazia os grandes personagens com suas roupas bordadas ali à mão. Né? Com a confecção de chapelaria era feita à mão. Né? As plumas eram escolhidas a dedo. Não é? Então, o personagem em si, aonde havia o destaque. Por exemplo, hoje nós temos a referência que nós temos, né, lá, assim, de como surgiu o destaque dentro do carnaval, como surgiu o destaque, as grandes senhoras do carnaval, dentro de uma alegoria. Então, nós vamos lá para o Império Serrano, onde nós temos que celebrar e honrar o Legária dos Ângelos. Sim. E essa luta, Celso, é que eu quero e vou conseguir celebrar juntamente com os destaques para se escrever a história dos nossos grandes personagens do Carnaval de São Paulo, que são os destaques de São Paulo. Nós temos que levar isso, sim, para os órgãos públicos. Terá que ser escrito, sim, essa história dessa gente que são abdicadas e que faz a história e que é responsável pelo conjunto aéreo de uma escola de samba. A partir do momento que esta figura não está, na alegoria, então o que vai acontecer? Ela vai mexer, a escola vai perder ponto. Enredo, ela vai perder ponto em alegoria, ela vai perder ponto em fantasia. Então eu pergunto ao público, esta gente tem importância no carnaval ou não? Ela tem importância, porque são grandes representantes do Carnaval de São Paulo e dentro de um enredo. Agora, voltando às mulheres, então a nossa celebração Olegária dos Ângelos, nós temos que ter aqui Simara Sucarmo, nós temos que ter aqui Ivete Pugliese, nós temos que ter aqui grandes senhoras. E como fazer com que estas grandes senhoras voltem ao carnaval? Depende muito dos carnavalescos, depende muito dos convites dos presidentes de escolas de samba. Os presidentes de escolas de samba, eles têm esta responsabilidade de incentivar essas grandes senhoras da sua comunidade, da sua região, das grandes empresas que estão aí. Às vezes tem aquela senhora que quer entrar no carnaval e não sabe de que maneira entrar. Porque dizem que o carnaval ele é masculino? Não. Se nós formos ver a história, as nossas grandes senhoras, Dona Eunice, lá embaixo, foi ela que trouxe para nós é a guardiã, né? São as mães do samba, são as guardiãs do samba. Então foram elas, as grandes senhoras, que fizeram com que hoje nós temos aí um grande espetáculo de 30 mil pessoas no sambódromo
do Carnaval de São Paulo. E nós queremos lindo, né? mais mulheres mesmo, né, Isaura? Precisamos Isso de pra nós, mais mulheres no Carnaval. Eu acho que é o momento agora, é importante que elas venham, que elas... Que vocês, mulheres, tenham confiança, serão bem recebidas. Temos hoje uma associação né, dos destaques e hoje nós temos uma união maior. Né? Eu acho que a DESP trouxe uma conscientização maior e um conforto, está procurando trazer um conforto maior. E é importante que os presidentes das escolas, por favor... Que estão nos ouvindo. Por favor, nós somos muito importantes, porque nós fazemos parte do enredo. Uma coisa, Simara... nós vemos no Carnaval que os destaques, normalmente eles tem aqueles destaques de chão, mas tem a maioria, que é a coisa mais linda, são os destaques que ficam 12, 13 metros de altura. Nós, na verdade, somos destaques centrais. Então, esses destaques que estão acomodados nessas plataformas, a gente quase não vê mulheres. Entraria aí, será um pouco de receio de estar nessa altura, porque tem o público LGBT também que está muito presente no Carnaval. Fala pra gente sobre maravilhosos, isso. Que são meus amigos, são maravilhosos. E o que acontece? É alto, existe todo um trabalho de segurança para que você chegue, consiga acessar, você vai por guindaste. As fantasias são pesadas. O transporte do chão para você fazer a fixação de toda a tua parte de ferragem no carro é complicado. Você precisa de muitas pessoas. E, normalmente, você... Tem pessoas que têm até, né, problema com altura, né, Isaura? Sim. Então, é complicado. Eu mesmo já saí... No Rosas de Ouro, quando saiu o astronauta, ele veio embaixo, e era a Mãe Terra, né, que ele falava, hoje a Mãe Terra é Carnaval. Eu estava a 13 metros de altura. Tanto que eu estava lá em cima e eu pedia, gente, estou com sede. Aí um dos meus apoios fazia assim, e para chegar? Não tomei água, porque é muito difícil, o acesso é difícil. Existe segurança. Existe, nós sempre precisamos, esse é o trabalho da DESP, ela sempre procura se certificar que a escola está dando a segurança necessária, que isso vai muito da responsabilidade da união do carnavalesco, do pessoal de barracão e da dedicação desses presidentes que dê mais conforto aos seus destaques. Então, essa é a verdade. Dentro desse conforto aos destaques, é uma questão que, inclusive, alguém do nosso público nos passou, que os destaques, muitas vezes, eles são deixados um pouco de lado pelas escolas, porque na na entrada do Carnaval, como que chama no Carnaval? Lá na concentração, é um problema terrível. Aí depois não basta ter a dispersão, que é outro problema. Como que é isso aqui? Então, eu vou explicar um pouquinho. Complicadíssimo. Voltando falando das grandes fantasias, né, da época de 70 e 80, que se era fácil, né, porque as alegorias eram 4 metros de altura, 3 metros de altura, então era possível você chegar, os diretores de harmonia eram muito presentes, eram os diretores de harmonia que colocavam os seus destaques em cima das alegorias, né? Então era possível você ter uma mais tranquilidade para este conjunto aéreo das escolas de samba. Então, para você entender, o público também entender, a grande evolução que teve no Carnaval, né? Então nós temos hoje uma destaque, ela tem que ir a 12, 13 metros de altura, né? Porque nós temos aquela torre que vai a 15 metros, então não é possível passar a isso, né? Então, o que acontece, Celso? A representatividade da DESP é exatamente para isso. As escolas ainda não estão tão preparadas para o conjunto aéreo do Carnaval. A integração, muito, né, Isaura, cresceu os carros. Não ficou muito alto, tudo muito alto? O carro cresceu, o carro aumentou. Hoje você tem carros, às vezes, acoplados, que dão 60 metros. 60 metros de comprimento. E depende da escola, os carros são maiores, então toda a estrutura cresceu. Então, o que há necessidade para que isso se facilite, que os destaques tenham este olhar de segurança, começo, meio e fim, né? De cuidado, né? É necessário que os apoios... Então, você vê, hoje em dia há necessidade de você ter uma equipe maior de montagem da sua fantasia. Exato. Então, uma fantasia de destaque, às vezes ela tem aproximadamente 20 partes para ser montada. É um cenário realmente, né?
de um teatro a céu aberto. É verdade. Né? Então, hoje é uma equipe de produção. Essa equipe de produção é do próprio Destaque. É do próprio leva. Destaque, exatamente. A escola não fornece nada. Ela não Nada, fornece. nada. Por quê? Como os destaques são... Aliás, isso é muito importante ao nosso público. Porque os destaques são abdicados. Né? Toda a parte financeira são exclusivamente deles. Então, eles pegam o figurino, investem nesse figurino, em todos os sentidos, até chegar, é aquilo que eu digo sempre, começo, meio e fim. E aí o que falta às escolas de samba? Ter um olhar para esta equipe de produção. Ter um pouco de conforto. Integrar essas pessoas, Celso, para montar esta equipe, para montar o conjunto aéreo. Porque, por exemplo, o diretor de harmonia, ele não tem obrigação, e não tem nem como, acompanhar a montagem de uma fantasia, que hoje é quase uma alegoria. É verdade. Entende? Por exemplo, para o grupo 2, 3 e 4, uma fantasia de enredo, de um destaque principal de uma escola de samba, é uma alegoria. Tá. Então, essa equipe que sabe, tem o saber de montar e desmontar a fantasia, precisa ser mais integrada dentro da escola de samba. Ou seja, no caso, então, a equipe da Cimária deveria estar integrada na escola para, desde o início do carnaval, escola deveria até a dispersão. uma certa maior facilidade de acesso. Por exemplo, às vezes você tem escolas... Você pega um dia de chuva, como é que faz lá na dispersão? Não, o dia de chuva para você São montar. São verdadeiros guerreiros. Para você montar. Então, nós temos um dia de chuva. Qual é o nosso problema? Está chovendo? Nós temos que... A gente vai encurtando o tempo, a gente tenta ver se vai dar uma paradinha na chuva, porque essa fantasia fica muito mais pesada. E se chove na concentração, quando tem o desfile e as penas vêm molhadas, o visual compromete a fantasia. É importante, desculpa te cortar, mas é importante que o nosso público saiba como é hoje uma fantasia de destaque. Celso, uma fantasia de destaque hoje, nós temos, às vezes, 10 partes de adereço, de serralheria para montar. Aí essas 10 partes são colocadas diversos tipos de plumagem. Tudo isso tem que montar na concentração. Um exemplo, Isaura. E se chove... Eu tenho uma fantasia que ela tem 22 leques de arte plumária. Olha aí. Eu tenho 18... porque tem dobrado. Eu tenho 18 partes, todas no ferro. Não, se chove, fora que a fantasia vira um peso incrível, incrível. E agora eu pergunto aos internautas e pergunto às agremiações, pergunto aos presidentes, deixo aqui a minha pergunta aos carnavalescos, que são os grandes magos, são eles, através dos carnavalescos, que a gente rende aqui todas as homenagens aos carnavalescos, que fazem com que a gente consiga colocar este sonho, tirar do papel e se tornar realidade este grande personagem para essa ópera, né? A céu aberto, que é uma escola de samba, e esse espetáculo que é hoje, com esses regulamentos tão rígidos e um carnaval hoje tão engessado, que aí já seria um outro tema, né? Do engessamento do carnaval que é hoje. Hoje, quando uma escola de samba se destaca, por quê? Porque ela vem com espontaneidade em desfilar. Nós temos aí algumas escolas de samba que estão se destacando nos ensaios técnicos pela espontaneidade. Verdade. Espontaneidade dos seus componentes, espontaneidade dos seus destaques. Né? Então, Celso, há uma necessidade, eu vejo uma necessidade. Hoje, eu desfilei na Rosas de Ouro durante 30 anos como destaque principal. Então, eu tive muitos enfrentamentos no carnaval, porque antes não se tínhamos o espaço de redes sociais como temos hoje. Verdade, né? Então, hoje, naquele tempo, para se sair num jornal, precisaria se fazer muito para se sair num jornal, numa capa de revista. Né? Então, eu tive aí os privilégios de sair numa capa de revista, num jornal, onde a escola de samba se tornou campeã. Né? Então, que falava da Faculdade de São Francisco, né? Que foi um samba que marcou no Carnaval de São Paulo através da Rosa de Ouro. Temos também o privilégio de ser da mesma escola. Né? Então, isso a gente tem que deixar aqui as considerações. Agora, eu entendo que falta hoje, um carnaval num todo, a conscientização de trazer verdadeiramente à comunidade
para uma espontaneidade de carnaval. Porque carnaval, o destaque, ele não pode ir para a avenida para ter um sofrimento. Ele é uma pessoa, uma figura de extremamente importância, né? Dentro do contexto do enredo de uma escola de samba, e que tem sim que ser respeitado, sim. São pessoas abdicadas, pessoas que renderemos e iremos escrever a história de cada um. Né? E aí digo a você, falta o quê? A conscientização das escolas de samba que temos que fazer o espetáculo, sim, mas temos que fazer com que nossos ensaios dentro das nossas quadras, os nossos ensaios técnicos sejam mais espontâneos, para se trazer um público, para incentivar as grandes mulheres do carnaval, para se incentivar as famílias, para que as famílias se integrem dentro de uma escola de samba. Posso fazer uma pergunta para a Isaura? Desculpa. Não, porque agora, presidente, eu ia te perguntar. Por exemplo, essa relação nossa do destaque com a escola, com a sua agremiação. O que você acha que falta? Qual é a relação de ter um trabalho maior, de reuniões voltadas só para o trabalho do destaque, entre a alegoria, entre a harmonia e o presidente com a sua diretoria? Porque às vezes você sabe que a gente enfrenta problemas seríssimos na avenida, até de pessoas que desconhecem são até convidados que, por última hora, acabam participando, entrando com uma diretoria, e às vezes até nos distratam na avenida. E nem sabe por que a gente está usando aquele espaço no chão para subir uma fantasia, né? Então, que você acha? De novo, eu respondo a você, Simara, e aos nossos internautas, que falta para essa integração, Celso, porque os destaques, assim, como existe a altura, existe a chegada, por exemplo, a equipe para se trazer, a produção de equipe para trazer uma fantasia de destaque, às vezes você precisa de 4, 5, 6 pessoas para só para trazer. Que a gente tem um problema sério, uma briga do destaque com as camisetas de apoio. Entendeu? São poucas as escolas que estão do nosso lado. Sim. Na verdade, o que falta a eles é integrar as pessoas que têm o saber de fazer e montar uma fantasia. O que acontece com as escolas? Eles não integram essas pessoas, eles não colocam os apoios de destaques que têm o saber de montar uma fantasia. Por exemplo, meu apoio, ele montava a minha fantasia em 20 minutos. Agora, você não pode colocar uma pessoa que não sabe como é a confecção daquela roupa para montar uma fantasia a 12 metros de altura. Então, na verdade, é simples. Falta a integração das pessoas que têm o saber de montar a fantasia. Falta o reconhecimento que se tem de uma direção de harmonia que é responsável pelo chão da escola. Falta o reconhecimento dessas pessoas que montam o conjunto aéreo da escola de samba. Não, a mesma coisa. É quem acompanha a confecção que sabe montar. Exatamente. Por exemplo, eu monto minhas fantasias. E já segundo ano que minha filha está sofrendo com o meu pessoal, com o meu apoio. Mas eu vou junto, tomo chuva. Mas, por exemplo, o que eu estou te perguntando? Por que a escola? Então falta uma reuniões direcionada ao pessoal de harmonia. Exatamente. E que entenda o nosso trabalho e nos dê mais facilidade, não é nem mais respeito até, e espaço. Eu vou pegar esse gancho da Simara, porque infelizmente o nosso tempo, a conversa é tão gostosa, mas passa a gente tão nem rápido, percebe. Passa tão rápido que infelizmente o nosso tempo está terminando, mas dentro desse gancho que a Simara passou para você, Isaura, faça suas considerações finais. Eu sei que você quer passar o recado. Olha para essa câmera e passa o seu recado direto para quem você quer. Bom, eu quero agradecer o programa por essa oportunidade em falar de destaque, né? Que são pessoas, são dádivas, né? São pessoas únicas, são pessoas que nasceram para ser, né? Então, quero deixar aqui também as minhas considerações da cidade de São Paulo, que está fazendo 464 anos, né, com muita luta aí. Nós paulistanos, né, vemos enfrentando aí problemas em todas as áreas culturais, sociais.
E você que está aí com dúvida de sair no carnaval, com dúvida de ser um destaque, venha para o Carnaval de São Paulo. É um carnaval seguro, é um carnaval onde tem sim enfrentamentos, aliás, um evento que aproximadamente movimenta 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Não é possível que não se tenha algum enfrentamento. Mas venha para o Carnaval de São Paulo, que vale a pena e vale a pena a sessão mista. Muito obrigado pela sua participação, Isaura. Obrigada. E faça também suas considerações, Simara. Obrigada por me convidar, obrigada, Celso, ao programa Presidente. Estou lisonjeada por poder representar os destaques. Eu quero dizer para vocês que, como a presidente disse, que a minha amiga particular, venham. Carnaval vale a pena. Dizem que plantar uma árvore e escrever um livro, né, que a gente não pode passar a vida. E eu acho que tem mais um. E também sair uma vez, pelo menos, no carnaval. Porque é uma emoção, é um prazer. Eu acho que a vida é vivida de pequenos momentos, né? Hoje em dia, eu percebo o maior espaço que os destaques estão tendo, a emoção, independente de qualquer coisa, de problemas ou atritos, para a gente é superior, porque quando a gente entra na avenida, a gente esquece de tudo. Aqueles 20, 30 minutos que a escola, na verdade, desfila 60, mas nós ficamos 20, 30 minutos, o trabalho de 4, 3, 2 meses, independente de cada trabalho, de cada destaque, que todos são maravilhosos, vale a pena. Vale a pena aqui no coração. E a nossa celebração, São uma das né? poucas coisas que a gente lê na vida. Então, vocês estão convidados. Obrigado, nossa celebração Simara, aí a todos os destaques Isaura. do Carnaval de São Paulo. Obrigado a você também, que esteve conosco em mais esse programa Interação em Pauta. Se você gostou, faça essa interação conosco através do Twitter, Twitter, @interaçãoptb, e nós contamos que você também possa se inscrever em nosso canal, dê o seu curtir e até o próximo programa.